Eu venho fazer aqui um pequeno comentário sobre o que aquela jornalista Miriam Leitão falou no dia da vitória lá do Bolsonaro, quando ela viu ele fazendo uma oração lá com o Magno Malta, que era senador, que é evangélico, e que me deixou, de certa forma, eu é que fiquei extremamente preocupado com as palavras dela. Como todo mundo sabe, o Bolsonaro ganhou e na noite da sua vitória, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma oração de agradecimento a Deus por ter sido colocado, não foi nem por ter ganho, mas por ter recebido, segundo ele, uma missão para tentar ajudar o nosso país a se tornar um país de verdade, né? Uma nação verdadeiramente democrática, né? Não só pseudo-democrática, que na minha opinião é o que nós vivemos hoje, uma democracia disfarçada, aliás, uma ditadura disfarçada de democracia, né? E aí a Miriam, quando ele começou a rezar, a orar lá com o Magno Malta, eu quero deixar claro, eu sou católico, mas me impressionou muito a atitude dele positivamente, porque eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o primeiro presidente na história do país que o seu primeiro ato como presidente eleito foi agradecer a Deus. Eu não recordo de nenhum outro que tenha feito isso, nem dos militares, nem o primeiro que proclamou a República, acho que nem o imperador, enfim, o imperador não foi eleito, lógico, mas eu não recordo dos meus 44 anos de vida de nenhum relato de algum governante eleito ter agradecido a Deus pelo fato, né? E aí a Miriam Leitão, ela vem e diz que ficou preocupada, né? No momento, inclusive, durante o momento que ele estava fazendo a oração lá com o Magno Malta, ela disse que ficou muito preocupada porque o Estado é laico e ele precisa saber que ele vai governar para todos. E aí entra duas questões. Ou a Miriam Leitão não sabe o que é um Estado laico, ou ela sabe e agiu com desonestidade. Eu prefiro dar o crédito da dúvida e acreditar que ela não saiba de fato o que é um Estado laico. E aí é esse o motivo do meu vídeo, é tentar esclarecer para algumas pessoas o que significa na Constituição, qual é o significado, qual é o conceito correto de um Estado laico, tão amplamente falado, mas tão pouco compreendido na sua profundidade, o seu real significado na Constituição brasileira. Estado laico, para o legislador, para o constituinte, nunca foi sinônimo de um Estado ateu. Pelo contrário, o Estado laico, ele é diametralmente oposto ao que é um Estado ateu e também diametralmente oposto a um Estado teocrático. Vamos lá, o Estado teocrático, vou começar por esse, é um Estado onde só existe uma fé, uma única fé. E ou todo mundo segue essa fé, ou você não é nada. Ou você é morto, ou você é expulso do país, ou você não é aceito, ou você não pode concorrer a determinado cargo, a determinada... enfim. E aí a gente tem como exemplos estados teocráticos, como o Irã. Eu acho que é os estados da Arábia Saudita, né, que compõem a Arábia Saudita como um todo, Irã, enfim. São estados que têm uma única fé, no caso lá os muçulmanos. E lá não é permitido ter nenhum outro tipo de fé. Ou não ter fé. Né? Isso é um estado teocrático. Há vedação a você professar uma outra fé, publicamente pelo menos, ou inclusive a não ter fé. Isso é um Estado teocrático. O que é um Estado ateu? Um Estado ateu
é um estado onde não se tem nenhuma fé e você está proibido, ou pelo menos manietado quase que absolutamente a professar publicamente a sua fé. E se ainda você quiser ter alguma fé, você também, como no estado teocrático, você está resumido a uma segunda classe de cidadão. Ou você também é expulso do país, preso, ou você não pode exercer, sei lá, um cargo político, um cargo executivo, enfim. Isso é um estado ateu. Então, se vocês perceberem, nós temos um estado teocrático, que, por incrível que pareça, em muito se assemelha a um estado ateu, na sua forma de execução. Ou você concorda comigo, ou você está fora dessa sociedade. É isso que basicamente é um Estado teocrático, um Estado ateu. O Estado laico, como eu disse no início, ele é diametralmente oposto a um Estado, a esses dois tipos de Estado. Por quê? Porque o Estado laico, ele é um Estado que ele abarca todas as concepções ideológicas e de fé, mas no caso especial estamos falando aqui das concepções ideológicas, excluindo unicamente o discurso do ódio. Então, o sentido do Estado laico é esse. Não é que não pode ter nenhuma, porque o Estado é laico, não se pode ter nenhuma imagem nos órgãos públicos. O Estado laico, isso aí é próprio de um Estado ateu. E se nós fôssemos um Estado teocrático, só haveriam cruzes. E podem haver cruzes, podem haver imagens dos orixás da Umbanda, pode não haver nada, pode haver só uma Bíblia, pode haver o Alcorão. Então, assim, o Estado laico significa o quê? Que é um Estado que acolhe todas as ideologias e todas as concepções de fé, ou nenhuma. Mas não significa que, por ser um Estado laico, um governante não possa orar. Ou seja obrigado a orar. Então, eu queria que isso, o que me preocupa profundamente, não é a oração do Bolsonaro, mas é ou o não entendimento da classe jornalista do que de fato é um Estado laico. E aí eu vou ser prolixo e vou repetir. Estado laico é um Estado onde todos os tipos de ideologia, ou de fé, ou de não fé, são acolhidos excluindo o discurso do ódio. Então, ou a classe jornalística, representada aí no caso pela Miriam Leitão, ou não entende na sua profundidade o que é o Estado laico, ou ela age de má fé, porque ela sabe o que é Estado laico e, como a maioria da população não entende, usa esse termo para tentar designar que o nosso Brasil é um Estado ateu e nós não somos um Estado ateu. Então, é isso o objetivo do meu vídeo. A minha preocupação na deturpação dos entendimentos corretos do que está dito e descrito na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição ela é muito bacana porque ela me preserva o direito de ter a fé que eu quiser, seja católico, seja bandista, seja evangélico, seja budista, e também garante o meu direito, se eu quiser, a não ter nenhuma fé, a ser ateu. Eu tenho o direito a não ter nenhuma fé. E isso também está garantido na Constituição Federal de 88. É esse o espírito que o Constituinte imprimiu na nossa Constituição como expressão da vontade popular, da nossa sociedade. Porque nós somos um Estado laico, é que eu posso ter ou não ter fé. Está me reservado o direito, está me garantido o direito de ter a fé que eu quiser ou não ter nenhuma. Eu tenho esse direito. E aí a gente pode ser que entre em outro ponto,
que eu acho que no próximo vídeo eu vou abordar. É a questão da ditadura das minorias. Né? Nós precisamos talvez entender outro conceito, que é o que é democracia, e depois perceber que parece, para não dizer que eu tenho certeza, que nós vivemos uma ditadura das minorias. Beleza? Um abraço.